Hola compadres, ¿cómo están? ¡Ay, ay, ay, ay! Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Mario Toplep e hoje trago para vocês Miguel O'Hara. Sim, le trago ele, El Homem-Aranha 2099. Pois é, pessoal. Vocês já devem ter conhecido aí pelas atuais mídias, né, que o personagem apareceu, principalmente nos filmes do Aranhaverso e algumas animações recentes do Homem-Aranha, mas não é a primeira vez que o personagem aparece. Pois é. O personagem, na verdade, já apareceu em algumas animações antigas do Homem-Aranha e também já apareceu em alguns videojogos, que iremos falar mais pra frente. Beleza? Mas vamos tirar esse carinha da embalagem e falar um pouquinho sobre isso. O ano era 1992, quando a Marvel solicitou aos seus roteiristas um personagem do universo do Homem-Aranha. Peter David acabou aceitando a missão, contudo, se esse personagem fosse de fato um personagem totalmente novo e característico, e digamos que ligado indiretamente a Peter Parker, isto é, tinha que ser uma origem totalmente nova e digamos que um personagem que não tivesse ligação direta com Peter Parker, isto é, quem já acompanhou a saga dos clones, por exemplo, e até mesmo as animações dos anos 90, sabe que o Homem-Aranha sempre teve essa questão de ter outros Homens-Aranhas ligados diretamente ao Peter Parker. Com isso, com a ajuda de Rick Leonard, que deu este visual incrível e característico ao personagem, e digamos que até mesmo sombrio, diferenciando do Peter Parker que conhecemos, Miguel O'Hara teve sua estreia no espetacular Homem-Aranha 365, sim, em uma revista solo do Homem-Aranha Peter Parker que conhecemos, em uma preview. Mas com o sucesso de sua aparição, teve sua revista solo oficialmente lançada em novembro do mesmo ano, em Homem-Aranha 2099. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouco do Miguel O'Hara aqui. Poderíamos abordar muitas questões do personagem, mas o vídeo ficaria muito extenso e esta não é a proposta. Então iremos focar em 3 cositas do mesmo, que seria a sua origem, seus poderes e as principais diferenças que o mesmo tem da sua versão cinematográfica. Sim, a versão do Aranhaverso. Tanto a cena pós-crédito do primeiro filme, como também sua participação no segundo filme, que o tornou meio que um antagonista, um vilão, e é uma coisa que eu não gostei, mas irei explicar para vocês mais pra frente, certo? Eu sei, ele já teve algumas outras adaptações, alguns videojogos, algumas participações em animações recentes do Homem-Aranha, mas ele foi mais explorado no filme do Miles Morales, ok? Então vamos lá, origem. Quem é Miguel O'Hara, Toplep? Bom, para começar e tirar o elefante da sala, ele não é o Peter, não é um clone do Peter Parker, não é um Homem-Aranha do multiverso, como é dito nos filmes, já é a primeira diferença, e também não foi picado por uma aranha, ok? Miguel, ele era um geneticista brilhante, que trabalhava na Alchemax, uma mega corporação do futuro equivalente a Oscorp, por exemplo, mas também com viés político, e ele trabalhava para a Talia Stone. E o que ele fazia lá? Bom, ele trabalhava com genética e estudava genética a fim de criar novos heróis. Afinal, em 2099 quase já não existiam heróis como nós conhecemos. E ele era um fã declarado do Homem-Aranha, e essa empresa tinha acesso ao DNA do Peter Parker. Então, como o objetivo da Alchemax e, consequentemente, do Talia Stone era ter super soldados, na verdade, para ele ter controle não só da cidade, mas ele subir o seu poder, vamos dizer assim, significativamente, ele obrigou o Miguel a usar esses experimentos que ele estava fazendo em cobaias humanas, que não tinha sido aprovado ainda. O Miguel foi contra, obviamente, mas ele acabou aceitando, porque enfim, né, era o trabalho dele. Só que o que acontece? O experimento dá errado, o Miguel acaba ficando em choque com tudo isso e acaba pedindo demissão. E aí o Talia Stone o chama na sala dele, porque ele não aceita a demissão dele, e coloca uma droga viciante na bebida dele, que era uma droga que a Alchemax já tinha produzido, o Talia Stone já tinha produzido, para ter controle sobre as pessoas que ele gostaria de ter influência, que é uma droga altamente viciante, e isso faria com que o Miguel ficasse ali na empresa obrigatoriamente. E aí com o tempo o Miguel ele acaba ficando viciado mesmo, e ele vai até o laboratório escondido a fim de se curar. Ele tinha uma cópia do seu DNA de antes de ele estar viciado, e ele queria reestruturar seu DNA justamente para voltar ao normal.
Só que um colega lá de equipe, no caso que era alguém muito invejoso da genialidade do Miguel, acaba sabotando o projeto. E aí causa uma grande explosão no laboratório, certo? A fim de matar o Miguel mesmo, ele tinha inveja a esse ponto. Só que acaba o tiro saindo pela culatra, né? E aí o Miguel acaba sofrendo uma mutação. Ao invés do Miguel morrer, por exemplo, ele acaba tendo seu DNA reestruturado com 50% de DNA de aranha, que é aquele projeto que ele já tinha estudado lá atrás, né? E aí, tanto é que ele é o primeiro Homem-Aranha que tem o DNA reestruturado dessa fórmula, né? Então ele é metade aranha, 50%, e metade humano, né? Então essa é a grande diferença dele para os outros Homens-Aranhas, por exemplo. Ele tem garras, beleza, no filme mostrou isso, mas não mostrou que ele tem garras justamente porque ele não é igual ao Peter, ele não gruda nas coisas igual ao Peter Parker, ele precisa das garras para tanto atacar os inimigos como agarrar nas paredes e tudo mais. Ele não tem o sensor aranha, certo? Então por isso que o visor dele é preto. Por que o visor dele é todo preto desse jeito, diferente da máscara do Peter? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui aí. Justamente porque ele enxerga no escuro total, mas ele tem sensibilidade à luz. Beleza? Inclusive ele tem uma habilidade lá, para quem gosta de RPG, de Senhor dos Anéis, que é igual a dos elfos. Ele enxerga a distância, quilômetros de distância, ainda consegue dar zoom no que ele está enxergando. Mas ele tem essa desvantagem aí de ter sensibilidade à luz. Tanto é que quando ele tá sem a máscara dele e tudo mais, ele tá sempre de óculos escuros. Uma outra diferença é que o Miguel, ele é muito forte. As garras dele, inclusive, cortam até aço. São garras orgânicas, não é do uniforme dele, mas já irei falar do uniforme. E a questão das teias orgânicas também, né? Que é o primeiro Homem-Aranha a ter teia orgânica. Além de ser o primeiro Homem-Aranha latino oficial, não é o Miles, é o Miguel, lá em 1992. Ele também tem teias orgânicas, então não sei por que eles não exploraram isso no filme. Só que a diferença dele pro Peter é que ele solta as teias aqui de cima do pulso, né? Não debaixo do pulso igual o Peter nos quadrinhos. Só que o Miguel, tá vendo que tem essa setinha aqui no uniforme dele? Justamente porque o Miguel, ele solta a teia mais ou menos, a teia dele, eu vou estar colocando as imagens aí, dessa região da mão aqui. É quase que um Wolverine da vida. Então passa por entre os dedos dele aqui. No filme fala que ele tem aquele uniforme lá de nanotecnologia, né? Mas não. Nos quadrinhos é feito de moléculas instáveis. Inclusive o uniforme dele era uma fantasia de Halloween, vamos dizer assim, mais precisamente do Dia dos Muertos. Lembra até a caveira do Justiceiro, né? E ele tem muita semelhança com o Justiceiro, porque, por exemplo, diferente do Peter, leva e arrasta pra cima os caras, né? Ele aniquila os caras mesmo, enfim. Ah, mas então ele é muito parecido com o da animação, o Top Deck. Não, não é, gente, porque primeiro, oficialmente ele já foi capaz de erguer o Mjolnir no futuro, então ele é um cara digno. Segundo, que ele jamais, por exemplo, falaria que o tio do Homem-Aranha teria que morrer para um evento canônico acontecer. Isso não existe nos quadrinhos, tá? Então as curiosidades são essas, tá, gente? Então tem essa questão do uniforme. Vamos falar do uniforme aí, que é feito de moléculas instáveis, diferente do filme, como eu disse anteriormente. E é inclusive o mesmo material que é utilizado nos uniformes do Quarteto Fantástico. E o uniforme dele, inclusive, ajuda nas garras, porque as garras dele não rasgam o uniforme. E já é uma crítica que eu tenho dessa figura, já começando a falar aqui da figura, que não veio com essas garras. Então vacilo, né, Hasbro? Não veio nem as teias e nem as garras adequadas para o personagem. Mas antes disso, vamos falar também das presas do personagem, que é mostrado no filme, mas fica dando a entender que o personagem é um vampiro. E não, ele tem a mesma toxina das aranhas, então ele tem um veneno paralisante. Vamos falar agora da figura. Começando aqui pelas articulações, é uma figura totalmente nova, a escultura. Totalmente nova não, porque esse corpo aqui já foi usado no Homem-Aranha Renove Seus Votos. E aí eles tiveram essa brilhante ideia de fazer neste molde. E tá certinho, essa é a aparência do personagem nos quadrinhos, diferente no filme. No filme fizeram ele muito alto. Na primeira cena pós-crédito ele tá usando esse mesmo uniforme, inclusive a personalidade é muito mais parecida com os quadrinhos. Não sei por que eles mudaram, na verdade até sei, é explicado no filme, mas ficou muito ruim. Então as principais características da figura pinless,
totalmente pinless, certo? Como vocês podem ver, articulação dupla aí no cotovelo, igual o surfista prateado. Articulação borboleta. O que eu gostei disso daqui, ó, por exemplo, que o desenho do símbolo dele do peito acompanha aqui a articulação, veio com um defeitozinho aqui de pintura, mas tudo bem. Mais uma daquelas, né, gente? Figura original também ruim com defeito. Começar a caprichar nesse controle de qualidade, hein, dona Hasbro? As figuras estão ficando caras. O meu veio com esse defeitozinho na pintura aqui também na perna, ó, que ficou meio áspero aqui. Então ele veio com defeito aqui na pintura na parte de trás da perna. Beleza? Aí vamos lá. Articulação simples giratória aqui no bíceps e tríceps. Articulação simples no braço, que levanta o braço aqui, ó. Deixa eu focar aqui na câmera. Articulação no bíceps e tríceps. Articulação simples de levantar o braço. Dá o giro total. Ah, Toplap, e a capa? A capa também articula, então não vai atrapalhar aqui. Tá vendo? A articulação aqui na parte de trás vocês podem ver também, ó. Borboletinha, vai muito bem, inclusive. Para quem não gosta de capa e tudo mais, pode remover, mas vai ficar com aquele furinho chato nas costas. Para quem não liga, tudo bem. A capa é muito bonita, ó. Já é o primeiro acessório que vem no personagem, quase derrubei a câmera. Ó, ela é meio perolada, tem um azul meio perolado, bem bacana, certo? Vamos colocar aqui de volta. A head, né, com a cabeça, a articulação é muito boa, ó, vai muito para cima. E a Hasbro tá aprendendo com os customizadores, né, que ela fez o cortezinho aqui justamente para ter maior amplitude aí na articulação. Vai bem para baixo, ó, movimentozinho Fat Family, o pescocinho gira completo, certo? Aí, aquela famosa articulação de punho já é padrão Legends, né? Que é a questão, por exemplo, de giro. Aí, a parte interna do punho e a parte externa. Aí tem a articulação no tronco, que vai para um lado, ó, para o outro. Tem o giro, certo? E é legal também que é igual na articulação borboleta. O desenho da caveira aqui da aranha acompanha, então não perde a harmonia. A articulação no abdômen, isso aqui é muito bom para deixar em várias posições diferentes, vai muito para frente, para trás, ó, bem legal, certo? Articulação simples na coxa de giro. Ele tem aquela tecnologia de puxar a perninha, ó, para dar maior amplitude. Não sei se vocês vão ver, ó, aqui, ó. Que dá mais, você puxa para baixo, ela dá mais amplitude para a perna levantar mais, ok? Aí tem a articulação dupla no joelho, que vai bem, ó. Deixa eu tirar a capinha aqui da frente para vocês verem, olha só que legal. Vai muito bem, então dá para deixar em várias posições. Aquela articulação chata na tíbia ou na famosa canela, né? Que aí perde a harmonia do personagem, ó. A Hasbro já poderia ter melhorado isso aqui. Algumas figuras com bota eles já conseguiram melhorar isso aqui, mas enfim. O meu amigo Alex da Baxter Toys, ele não gosta de uma articulação que tem aqui no pescoço, ó, que é a mesma que é o do surfista. Eu já encrenco mais com essa articulação aqui. Mas enfim, porque anatomicamente nem nós conseguimos fazer isso aqui. Tentem vocês fazerem em casa aí, garanto que vocês não vão conseguir. É mais esse giro aqui da coxa, ó. Certo? Mas enfim, aí tem a articulação simples no pé, que vai para baixo, vai para cima, padrão Legends. Aqui aquela articulação lateral, dá para deixar em várias poses. E articulaçãozinha na ponta do pé, que para mim, principalmente por conta dos valores que cada vez só aumentam, todas as figuras da Hasbro deveria ter. Falando dos acessórios, vocês já viram a capa do personagem aqui, que eu mostrei para vocês. E aí ele vem com os pazinhos de soco de mão, que já vem na figura, como vocês podem ver. Vem também o parzinho de mão de teia, né, que é padrão dos Homens-Aranhas ali, de posição, de teia não, de posição de Homem-Aranha, ó. Como vocês podem ver, vou tentar aumentar um pouco a luz aqui, para vocês darem uma olhada. Olha aí, bem bacana, ó, a escultura da mão na parte interna ficou bem bonitinha, bem trabalhada, olha aí. Aí ele vem
com um parzinho de mão de garra, que é a polêmica. Olha essas garras aqui, pessoal. Não tem nada a ver com a garra do personagem nos quadrinhos e tampouco no filme, que no filme pelo menos acertaram isso, né? Olha aí, ó. Ele não é as garras do personagem. Fizeram as garras meio que de vampiro aqui, meio Drácula, meio Morbius, né? E o personagem não é um vampiro e as garras dele não é assim, são únicas. Aí o que eu fiz? Eu tinha um action figure aqui da CT Toys, do Homem-Aranha, a versão do filme, que na verdade era do meu filho. Vou fazer a adaptação das garras do personagem. E eu fiz, beleza? Fiz as garras dele, ó. Pintei, lixei. Aqui vocês já conseguem ver as garrinhas. A mãozinha era mais ou menos assim, original do Miguel. Essa parte vermelha eu lixei, pintei e adaptei o pino para ficar ali no Miguel. Beleza? Vou colocar aqui agora para vocês verem, para o vídeo não ficar tão extenso. E olha aí, ó, como é que o personagem fica. Viu aí? Articula bem, articula até melhor do que o original que vem no personagem. E aí eu acabei fazendo também a adaptação da Red. Primeiro eu fiz essas mãozinhas extra também de soco. Olha aí, ó. Aí eu fiz as mãozinhas de soco também. Então meio que a tecnologia do uniforme, né? Ficou como tecnologia do uniforme para ele dar soco. Ficou bem bacana. Aí eu aproveitei a pulseirinha de viagem no tempo, que eu peguei também do Miguel. Encaixa bem ali, vou mostrar para vocês nas imagens no final do vídeo. E eu peguei as heads. Essas heads aqui já estavam bem arranhadas, que meu filho brincou bastante. Eu tentei recuperar com a pintura aqui. E ela é a cara do personagem nos quadrinhos. Eu peguei tanto a expressão calma, como a versão com raiva aí. E aí eu fiz a adaptação, porque quem já teve CT Toys ou SH Figures sabe que a adaptação é diferente. E ele encaixa muito bem aqui, ó. E é assim que o personagem fica. Beleza? Articula bem pra cima, ó, pra baixo. Vou estar colocando no meu Instagram, que vai estar aí na descrição, como eu fiz essas modificações, certo? E a modificação da Red também. Beleza? Se vocês quiserem acompanhar. Então, não deixam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir lá no Instagram, beleza? Que eu vou estar postando algumas coisas exclusivas lá. Vamos para a escala aqui do personagem, já para o vídeo não ficar muito extenso. Olha aí, ó. 15 centímetros e meio, certo? Perto de alguns personagens ele vai ficar dessa altura. Primeiro máquina de combate aqui, né? A altura fica até legal junto do máquina de combate. Olha aí, ó. De costas. Certo? E aí eu trouxe também aqui o Hulk. Beleza? E de costas. Igual mãe, né? De menino, quando o menino é pequeno, na forma de medir os filhos. Coloca um de costas pro outro. Vocês são dessa época também? A mãe de vocês também faziam isso? Responda aí nos comentários. Então é isso, beleza, galera? Então assim, se formos colocar a nota do personagem, se for só pelo que ele veio, que é a questão daquelas mãozinhas que eu te falei e tudo mais, ele vai receber uma nota ok, tá? Porque faltou acessório de teia, faltou as garras originais do personagem. Como ele ficou com esse tanto de acessórios aqui, ele merece o selo Top Lap, mas é eu que fiz as modificações. Mas a Hasbro poderia ter caprichado um pouco mais. As articulações são muito boas, vocês vão ver algumas imagens aí no final, mas poderia ter caprichado mais, beleza? Não deixem de curtir o canal, pessoal, não deixem de compartilhar com seus amigos e se inscrever também. Tô começando agora, vou tentar regularizar uns dias certinho para estar fazendo a postagem aí, mas é porque eu tenho que fazer tudo sozinho, tô aprendendo tudo sozinho junto com vocês também, para trazer mais qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.